cultivando batatas sem cavar como é feito. A preparação do solo é exatamente a mesma que para qualquer outro vegetal. Não é necessário um canteiro especial para batatas, não é necessário cavar uma trincheira. Então é simplesmente solo não perturbado, neste caso, com cobertura morta por cima. Minha cobertura é composto. Então são alguns centímetros, talvez 3, 4 centímetros de composto aqui, que colocamos no último outono após limpar os alhos porros, que curiosamente estavam seguindo as batatas. Esta cama já cultivou batatas 4 anos seguidos. Este será o 5º. Portanto, na agricultura, especialmente de vegetais, talvez não seja tão necessário rotacionar quanto é comumente afirmado. Então, qual batata você vai cultivar? Existem muitos tipos ou 3 principais. As primeiras a amadurecer são as que amadurecem mais rápido, e geralmente estão prontas no início do verão, junho, no hemisfério norte. As segundas a amadurecer seguem-nas cerca de 1 mês depois e as principais colheitas novamente. Outro mês ou até mais. São essas as 3 categorias de maturidade da batata. É muito bom quando você compra suas sementes ter clareza do que está adquirindo para saber quando elas estarão prontas. Pois, se plantar as primeiras precoces, se forem deixadas no solo o verão todo, provavelmente serão comidas por lesmas ou similar. Elas não vão crescer mais, basicamente. Elas terminam de crescer em, digamos, junho. Então, estas são segundas precoces, variedade Charlotte. Variedade encantadora, recomendo fortemente. Eles amadurecerão em algum momento de início a meados de julho, variando conforme o clima. Estamos agora na segunda semana de abril. É onde estamos aqui, zona 8B51 Norte, é um momento muito bom para plantar batatas. Podemos ter geada aqui até cerca de 10, 15 de maio até mesmo. Então, por mais 1 mês, ainda há risco de geada. Se houver geada nas folhas de batata, geralmente não mata as plantas, ou geralmente não, mas danificará as folhas e atrasará o crescimento. É por isso que se tenta evitar isso, não plantando batatas muito cedo. E o processo real de plantio, na verdade, há mais uma coisa que eu deveria dizer antes de colocá-lo no chão, são os brotos. Um broto são os rebentos em uma batata, pequenos brotos. E eles vão se tornar os caules que se transformam em folhas. E então da própria batata sairão pequenas raízes. As raízes não são tubérculos ou batatas, são apenas raízes. As raízes ficam felizes em solo não escavado. É fácil cultivar batatas sem escavar. Adoram o solo intocado. Os tubérculos em desenvolvimento necessitam de condições suaves, e é aí que entra o composto que está no topo. Portanto, os tubérculos se desenvolverão nesse composto. E é assim que eu planto. Estou apenas fazendo um pequeno buraco aqui com a pá. Então estou indo até cerca da profundidade da pá, puxando o composto para mim. Então não estou fazendo um buraco, apenas uma fenda no composto, colocando-o para cima. Ao observar uma batata semente, notará a extremidade onde o caule cresceu no ano passado, é essa ponta voltada para fora que dá origem aos novos brotos. Então coloque isso para cima e ele vai apenas se aconchegar ali no composto. E então eu estou apenas cobrindo assim. Isso é plantar uma batata. E apenas uma palavra sobre o espaçamento. Essa pequena cama aqui tem 4 pés, 2 metros de largura, 2 metros 6 pés e meio de comprimento. 2 metros de largura, 2 metros 6 pés e meio de comprimento. E estamos colocando 8 sementes de batata aqui. Eles estão provavelmente mais próximos comparado ao que é normalmente feito. Mas veremos conforme eles crescem, isso deve dar bastantes batatas, nenhuma gigante, muitas de tamanho médio. Aqui estamos então no dia 4 de junho, e cerca de 8 semanas desde que plantamos essas batatas. E você pode ver o incrível crescimento que elas tiveram. É como, uau! É uma das razões pelas quais eu realmente pensei que não há pressa para plantar batatas na primavera. Assim que esquenta, como aconteceu em maio, especialmente aqui este ano acima de tudo, o crescimento é tão rápido que um plantio um pouco mais tarde rapidamente ultrapassará um mais cedo, que também pode ter sido atingido por uma geada tardia. Então aqui, a última geada, na verdade, foi em meados de abril. Tivemos pouca geada tardia este ano. Então esses tiveram crescimento ininterrupto,
E essa variedade, Charlotte, sendo a segunda precoce, ainda tem um caminho a percorrer antes que os tubérculos ganhem algum tamanho. No entanto, eu estava dando uma olhadinha. Oh, sim, olhe isso. Tem uma batata. E, na verdade, é maior do que eu pensava que poderia ser. É mais ou menos do tamanho de uma bola de golfe um pouco alongada, que é como os tubérculos de Charlotte crescem, eles são bastante longos. E está começando a se direcionar para a luz. Então, no momento, há composto suficiente ao redor para impedir que ele fique verde. Mas não vai demorar muito até que nós devamos, provavelmente para cada planta, pegar uma pá menor cheia de composto e simplesmente jogá-la sobre as plantas. Não farei isso nestas ainda, pois não estão prontas, mas pretendo fazer onde tenho algumas batatas primeiras. Vamos olhá-las em breve. Então é possível ver como o processo ocorre. Alguém se pergunta, isso danifica as folhas? Não, de jeito nenhum. Basicamente, elas estão bem por agora, sem mais ações necessárias até talvez 2 semanas, quando adicionaremos mais composto. E eu acho que cerca de 2 semanas depois disso, que será na 2ª semana de julho, provavelmente estaremos colhendo. Então, na próxima vez que voltarmos a estes para ver a colheita, simplesmente os puxaremos para fora. Então, hoje, 4 de junho, vamos dar uma rápida olhada nas primeiras batatas precoces. Então, aqui temos as primeiras batatas precoces, que são uma variedade chamada Casablanca. E você pode ver que eles estão fazendo belas flores pequenas. Eles brotaram apenas recentemente, o que também levanta a questão frequentemente citada de que você não deve colher suas batatas até vê-las florescer. O que nem sempre é verdade, porque nem todas as variedades precoces florescem antes que suas folhas fiquem amarelas e praticamente morram. E isso certamente é um sinal de que você quer colhê-las se isso acontecer com você. Especialmente com as batatas precoces, porque elas são programadas para crescer muito rápido e então não exatamente morrer, mas as folhas ficam amarelas. Isso indica que estão prontas para a colheita, pois basicamente não crescerão mais. Os tubérculos ficarão no solo para serem comidos por lesmas e afins. Então deseja removê-los. Mas com os tubérculos e folhas verdes quase sem amarelas, como vemos aqui, como fazer? Isso é um sinal de que os tubérculos ainda estão ficando cada vez maiores por baixo. Na verdade, podemos olhar. Então no chão dê uma pequena vasculhada. O que vemos? Há um repolho crescendo aqui, está no caminho. Eu sei, deveria ter sido colhido agora, mas não foi. Teve uma primavera difícil. A primavera foi ruim para os repolhos, um galgo. Tem um aqui que está praticamente pronto, na verdade. E esse vai sair porque meu plano é plantar pepinos aqui. Mas basicamente é por isso que o repolho está atrapalhando. Nós temos batata, então ali você pode ver uma precoce. Você vê como a raiz alimentadora está saindo da planta da batata? E isso vai permitir que essa planta, esse tubérculo, inche. Então vou colocar essa de volta no chão e depois vou jogar um pouco de composto nisso. 2 maneiras que você poderia amontoar para uma maneira maravilhosa. Melhor de colocar isso. Chamo isso de compostagem, pois usamos composto e seria mais fácil sem a couve no caminho. Mas basicamente você pode puxar o composto da superfície perto da planta até ela. Então você está fazendo um monte bem onde as batatas estão se desenvolvendo, que é bem perto dos caules. Que outra coisa que você pode fazer é colocar um pouco de composto novo. Então, em cima eu tenho aqui um vaso de 2 litros de composto, isso é. E às vezes é o que fazemos. Nós apenas separamos um pouco os caules e jogamos em cima assim. Então isso também serve para o que você está realmente tentando fazer. Não é sobre alimentar a planta. É sobre impedir que a luz chegue nos tubérculos em desenvolvimento, o que os faria ficar verdes. A solanina, um pouco venenosa, não te mata, mas é melhor não consumir muito. Portanto, ao espalhar a compostagem em volta ou por cima, mantemos a luz longe dos tubérculos em crescimento e os mantemos brancos e bonitos. Assim, quando chegar o momento da colheita, que para essas plantas será em 2 a 3 semanas, acredito, teremos bons tubérculos para retirar. Já se passaram 5 semanas desde a última vez que estivemos aqui. E nesse tempo colocamos mais compostagem nessas batatas, cerca de uma pequena pá em cada uma. E também tem estado extremamente seco, incomum, então nessas 5 semanas, na verdade,
Choveu apenas 4 milímetros, menos de 1/5 de uma polegada de chuva. Então essas plantas cresceram com quase nenhuma entrada de água até cerca de 10 dias atrás. Começamos a dar-lhes alguma água. E se você vai regar, o momento mais eficiente para regar é perto da colheita, quando os tubérculos estão inchando. E eles estão começando a tombar agora. Acho que você pode ver uma mudança de cor ali na folha. Ela não está tão verde escura, começando a ficar um pouco amarela. Isso indica que as plantas estão envelhecendo e não estão mais trabalhando tão duro. Os tubérculos não incharão muito. Portanto, não há vantagem em deixar as batatas tentarem crescer por muito mais tempo. Queremos plantar alhos poró aqui. Então a ideia é tirar esses hoje e plantar alhos poró o mais rápido possível. As plantas de alho poró estão prontas. Vamos olhar. E a colheita que eu vou fazer, eu coloco minhas mãos bem ao redor de todos os caules. Eu puxo. Veja o que surge. Então esta é a Charlotte. E até agora tudo bem. Na realidade, eu não mencionei a praga. Justificadamente, pessoas preocupam-se muito com isso. Isso não é praga, é apenas decadência antiga. Mas isso parece diferente. São mais folhas ficando geralmente translúcidas e também precisaria ter tido algum tempo úmido e nós não tivemos isso. Então é só velhice neste caso. De qualquer forma, esses tubérculos estão principalmente perto da superfície, porque eu descobri que em não cavar, como o solo abaixo não foi afrouxado ou garfado ou cavado, os próprios tubérculos, as batatas, na verdade não conseguem descer muito fundo. Então isso ajuda a tirá-los sem ter que usar uma pá ou garfo. E você pode ver como eles estão todos bastante próximos um do outro. Até agora tudo ok. Está ficando bonito. E realmente eu estou remexendo no composto superficial. Eu mal estou entrando muito no solo original. Embora, claro que isso tenha sido misturado por minhocas e tudo mais, e é basicamente isso para esse. Então essa é uma planta. E em 1 minuto vou pesar esses apenas para dar uma ideia de quanto estamos conseguindo aqui. Vou fazer mais uma agora antes de continuar e terminar a cama. Todos são bastante semelhantes. Estávamos colhendo alguns ontem e eles eram consistentes. Eles também, por causa do tempo seco, estão saindo lindamente limpos. Então essa é uma vantagem. Embora geralmente com batatas sem escavação, eu percebo que elas saem mais limpas do que quando o solo é perturbado. Porque no teste de escavar, não escavar, eu faço. As batatas da cama escavada geralmente são mais sujas. Algo a ver com a estrutura ter sido perturbada, e então isso faz com que a terra grude nas batatas e em todos os vegetais de raiz, na verdade. Então aqui estamos não tantas assim. Na verdade, não é a maior colheita que teríamos tido se tivesse chovido mais. Isso é realmente poeira agora. Quase não tem umidade nenhuma nele. Então, considerando isso, não estou insatisfeito com o que estamos conseguindo. Quer dizer, foi muito pouco esforço para cultivar essa safra. Cultivar batatas é fácil. Então, para um resultado como esse, e essas agora vão manter, elas podem ficar em um saco por muito tempo, para que você possa comê-las em qualquer estágio. E eu vou continuar e depois voltaremos quando eu terminar a colheita e tivermos feito algumas pesagens para ver o que tem aqui.
Então eu terminei de colher as 7 plantas que estavam aqui. Havia uma 8ª que já tínhamos colhido antes. Temos 3 pequenos canteiros, cada um tinha 8 plantas, e todos tiveram tratamentos de solo ligeiramente diferentes. O primeiro mais próximo da câmera, nós colocamos um garfo todo inverno e alavancamos para soltar, arejar o solo. E este, por comparação, não é escavado, sem perturbação alguma. E aquele que chamamos de faixa 1 tem a mesma quantidade de composto colocada em cima como este. Faixa 2. Então, está comparando o solo revirado com solo não escavado. Então, a terceira cama lá em cima também não é escavada, mas tem um composto diferente. Isso é esterco de vaca bem decomposto. Ao contrário de uma mistura de resíduos verdes e composto de cogumelos. Então, este é um composto mais fino comprado. E aquele bem, eu também compro, mas é de um agricultor local que não é um fabricante de composto. É esterco de vaca apodrecido de 2 a 3 anos. Então, com os mesmos plantios, estamos comparando a colheita dessas batatas nessas 3 diferentes condições de solo. Outro aspecto do que está acontecendo aqui. Todos esses diferentes testes. Estou apenas curioso para ver o que acontece se você não rotacionar. Então, este é realmente o 4º ano consecutivo de cultivo de batatas nesta mesma faixa de solo. E bem, eles não são ruins, são? Mas uma coisa que estamos encontrando um pouco de problema ao fazer isso são as batatas voluntárias. Não é algo grave, mas nesta primavera tivemos algumas que perdemos no ano passado, não muitas, e estávamos as retirando quase limpas, nem sempre sabendo qual era a voluntária e qual era a plantação real. Lá em cima cometemos um erro e arrancamos uma das batatas plantadas, e depois replantamos, por isso há algumas muito pequenas. E também tem uma que perdemos, uma voluntária. E é por isso que temos batatas rosas bem no final. Isso é, na verdade, de 2 anos atrás, quando eu cultivei algumas batatas rosa Mary Rose. E devo admitir, esse é um aspecto que eu não havia considerado em termos de não rotacionar com batatas, a questão dos voluntários. Então agora vamos recolhê-las e pesá-las e veremos o que acontece. Agora já recolhemos as batatas e as pesamos. E os resultados são, sem tiras com esterco de vaca não escavado, 14,2 kg. E isso inclui para cada cama. Adicionamos a uma planta que havíamos colhido anteriormente, então são 8 plantas de batata que renderam os 14 quilos. O que é mais de 13,6 kg de batatas. A seguir temos o método sem cavar com a cobertura mais fina, resíduos verdes e composto de cogumelos. E este foi um pouco mais pesado novamente, 14,3 quilos, não bem acima de 13,6 kg, um resultado muito bom para não um grande esforço. Em terceiro lugar, temos aquele em que reviramos o solo supostamente para soltá-lo. O que, mais uma vez, e eu notei isso de forma bastante consistente neste teste, onde estamos fazendo muitas camas diferentes da mesma maneira, o reviramento diminuiu o rendimento. São 12,8 quilos. Então, menos batatas ao fazer essa revirada. A conclusão a que estou chegando é que mesmo essa quantidade de perturbação do solo não está ajudando as plantas a crescer. Talvez esteja prejudicando os fungos do solo ou similar. E há também o aspecto de que este é o 4º ano consecutivo cultivando batatas no mesmo solo. Realmente tem os resultados aqui. Então, começando em 2015, tivemos 26,9 quilos para todas as 3 camas juntas. 2016, 43,6 aumentou o segundo ano na cheia. Terceiro ano, que foi o ano passado, 29,4. E principalmente acho que isso reflete o clima e as condições. Que foi o ano passado, 29,4. E principalmente acho que isso reflete o clima e as condições. No ano passado, 29,4 tivemos uma geada no lago. Este ano sem geada, mas tem estado seco. Mas nosso total é 41,3. Então, no 4º ano, não estamos indo mal. Então são 41,3 quilos. São mais de 41 quilogramas de batatas desta área.
Essa é uma comida que você pode colocar em um saco para guardar e comer quando estiver pronto. É um vegetal muito econômico para cultivar. Isso te dá uma chance, eu quero te mostrar agora, para cultivar algo mais, porque agora nós estamos apenas no dia 11 de julho. É quase metade da estação de crescimento. Vou deixar isso aí por enquanto. Vou apenas trabalhar neste canteiro do meio e trabalhar. Na verdade, não precisa fazer muita coisa. Tudo o que estou fazendo é rastelar. Esta é outra coisa, na verdade, que vale a pena considerar. Entendo que pessoas desacostumadas a cavar podem achar isso estranho. Me ajude, perdi uma batata. Para me ver andando nas camas. Mas a questão é, quando você não cavou, você não perturbou a estrutura mais profunda, você não está danificando nada. O que você está fazendo é apenas firmar o composto da superfície. O que é bom porque então ele reterá mais umidade. E eu estou apenas rastelando levemente também, apenas para deixá-lo nivelado. Porque o tempo é essencial aqui. E queremos colocar a próxima safra o mais rápido possível, tendo em vista a época do ano que está avançando. E aqui estão eles. Então vamos plantar alhos poró. E estas são plantas de alho poró que semeamos em abril, semeadas em módulos transplantadas para vasos. Então temos uma média de 2 ou 3. Há 2 nesse. Você pode ver um bom sistema de raízes ali. Então vamos fazer um buraco com a pá, colocá-los lá, regá-los bem, e essa é a próxima safra bem encaminhada. Então, no geral, de uma área de terra não muito grande, estamos obtendo muita comida. Sem escavação está funcionando bem.